já escutaram aqui sobre células-tronco, eu tenho certeza. Né? O que são células-tronco? São células que podem se diferenciar em vários tipos de tecidos. Né? E dentro do dente existe muita célula-tronco. Sabiam que dentro de um dente de leite que cai tem célula-tronco? Tem. Existe célula-tronco ali dentro e essa célula-tronco pode ser utilizada em diferentes terapias. Mas pensando no reparo da polpa, essas células-tronco são muito importantes, porque são elas que vão se diferenciar e produzir mineral se aquela lesão de cárie atingiu a polpa, lesou aquele tecido. Então é importante ter essas células ali para promover a reparação. Então eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem que num dente de leite, quando ele cai, dentro tem o tecido, a polpa, e dentro da polpa existem células-tronco. Normalmente elas estão presentes lá no interior do tecido, muito próximo dos vasos sanguíneos. Né? Então a polpa é um tecido conjuntivo frouxo, né, que tem células, que tem substância matriz extracelular, tem vasos sanguíneos, tem nervos, e perto dos vasos sanguíneos é onde as células-tronco se localizam, no tecido pulpar. E elas apresentam alguns marcadores de superfície. A gente sabe, né, que uma célula é uma célula-tronco, não só de olhar para ela, mas quando a gente faz uma análise dessa célula para saber que tipo de receptor que ela expressa, para saber no que ela pode se diferenciar. E aí as células-tronco da polpa, elas são chamadas de células-tronco da linhagem mesenquimal. Então elas vão se diferenciar numa linha aí para formar osso, para formar cartilagem, para formar tecido gorduroso. Tá? Essas células são capazes de se diferenciar nesses tecidos. Bom, então conhecendo tudo isso, a partir do momento que se estudou que a lesão de cárie, ela promove a formação de dentina de reparação, que a polpa é capaz de se regenerar frente a uma situação de estresse, as pessoas começaram a se questionar, será que a gente pode fazer algum tipo de tratamento para acelerar esse processo de regeneração do tecido pulpar? E aí começaram a sair alguns trabalhos que mostram que, se você tem uma lesão de cárie, por exemplo, coloca um material ali nessa lesão, remove todo esse tecido cariado, essas bactérias, coloca um material ali próximo ao tecido pulpar, esse tecido vai produzindo mais dentina e é capaz de se regenerar. Então, num modelo animal, aí, por exemplo, isso acontece em 6 semanas, num camundongo, num rato, que é diferente do humano. Mas é possível regenerar esse tecido. Tem vários trabalhos que saem na literatura aí mostrando que substâncias são capazes de produzir a regeneração do dente. O que a gente está vendo aqui é uma imagem de microtomografia que a gente observa muito bem uma situação que não tem regeneração. Vocês estão vendo essa parte escurecida aqui que eu estou apontando? Isso daí foi uma cavidade que foi feita no dente e aqui não tem regeneração, mas é diferente dessa outra situação. Vocês estão vendo que já não está tão escuro? Significa que o dente foi capaz de se regenerar quando foi administrado uma substância que estimulava esse processo de produção de dentina. Mas isso já é feito quando a gente faz um tratamento odontológico de rotina. Existem vários materiais que existem no consultório odontológico que induzem a reparação. Que vocês estão vendo aqui uma lâmina, por exemplo, que mostra dentina reparadora quando ela foi colocada em contato com material à base de silicato de cálcio, ou uma dentina reparadora quando o dente foi colocado em contato com um óxido de cálcio, por exemplo. Esses dentes passaram a produzir muitos marcadores de mineralização e todas as células aqui que estão marcadas em verde nessa lâmina, elas mostram uma intensa atividade de produção de minerais. Então isso mostra que muitos materiais que a gente utiliza clinicamente, eles são chamados de biomateriais, eles são capazes de induzir a reparação, a regeneração ou a cicatrização desse tecido pulpar. Esse caso aqui é um caso que se aproxima muito de uma regeneração. Então, vamos explicar as estruturas aqui. A gente está vendo a dentina desse lado e a polpa desse outro lado, onde estão as células. E aí foi colocado material aqui sobre a dentina. Esse material entrou dentro desses túbulos, chegou até as células da polpa e essas células passaram a produzir dentina terciária,
que é essa de coloração mais rósea, que tem uma estrutura um pouquinho diferente dessa outra. Vocês estão vendo que tem uma estrutura diferente? Então isso é uma forma muito parecida a uma regeneração que foi induzida por um material odontológico colocado sobre a dentina, né, e induziu uma regeneração em direção ao interior do tecido pulpar. Bom, a gente pode fazer esse tipo de experimento, testar o material no modelo animal pré-clínico, só que antes disso a gente faz as pesquisas em células. E a gente pode utilizar as células da polpa para poder fazer essas pesquisas. Como que vocês acham que a gente pega uma célula da polpa? Como que é possível fazer isso? Pode ser. Você pode pegar um dente de leite e tirar aquelas células e colocar para crescer e estimular essas células com diferentes substâncias para ver se essas células são capazes de produzir mineral e de mineralizar. Então esse é o primeiro estágio da pesquisa que a gente faz. São pesquisas in vitro ainda, antes de passar para um modelo animal. A gente vai utilizar essas células tronco da polpa dentária, estimular essas células e ver se aquele material que a gente está testando vai induzir uma resposta ou não. Então a gente pode pegar um dente, cortar esse dente no meio, tirar o tecido pulpar que está lá no interior do dente e colocar ele numa plaquinha de cultura para essa célula começar a crescer a partir desse tecido. É como a gente consegue observar nessa imagem aqui. Então a gente tem o tecido pulpar que foi colocado ali e as células começam a se proliferar a partir desse tecido. E a gente pode utilizar essas células para fazer pesquisa. Então existem várias estratégias que a gente pode utilizar quando a gente está pensando em regeneração do tecido pulpar. A gente pode, se o tecido pulpar ainda está vivo, a gente pode utilizar biomateriais, moléculas bioativas que vão estimular a produção de dentina de reparação por aquele tecido pulpar que está ali no interior da dentina. Se esse tecido já morreu, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer uma revascularização daquele dente, trazer novos vasos sanguíneos para o interior desse dente na tentativa de regenerar aquela estrutura. Ou a gente pode fazer um transplante celular. A gente vai pegar aquelas células que a gente cultivou no laboratório, pegar aquelas células e injetar no interior do dente para que aconteça a regeneração do tecido. Então são várias estratégias diferentes que podem ser utilizadas dependendo da finalidade. Então aqui só para mostrar um exemplo do que seria o transplante. Então, o transplante celular. Então aqui a gente está vendo o dente, é um dente que não tem mais a polpa porque o tecido morreu em função de uma inflamação muito grande. Tem até uma lesão aqui na raiz do dente. E aí a gente precisa regenerar esse tecido, porque nós não podemos deixar esse dente sem nenhum vazio aí no interior da boca. Então a gente vai colocar essas células dentro do dente e aí vai acontecer a regeneração desse tecido pulpar. Isso é feito na forma de transplante. Ou eu posso fazer o recrutamento celular, porque o dente está inserido no osso, e lá no osso existem muitas células. Então eu posso recrutar essas células, chamar essas células que estão presentes lá dentro do osso, para que elas povoem de volta o tecido pulpar, ou aquela região. Tá? Isso ainda não tem sido feito clinicamente nos consultórios, né? Esse transplante ou essa utilização de moléculas bioativas para recrutar células para a regeneração da polpa. Mas isso já tem sido feito em muitas pesquisas, e não só pesquisas em estágio inicial, mas em pesquisas em estágio bem avançados, pesquisas pré-clínicas, em que num modelo animal é removida a polpa do interior do dente, coloca-se essas células lá dentro do canal e depois sela o dente. E a gente observa aí depois de alguns meses a formação de um tecido ali preenchendo todo o canal do dente. Então, acontecendo de fato uma regeneração desse tecido.